Bem, bom dia. Estamos começando agora mais uma etapa da nossa jornada do grupo de pesquisa Multidix, que é Multiletramentos e Usos das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, né? As nossas duas convidadas de hoje para tratar do letramento literário são as professoras, ambas do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, a Maria Elisa Grossi e a Eliana Almeida. Na semana passada, ou melhor, na semana retrasada, há 15 dias, nós lemos dois artigos, né? Na verdade, há 15 dias foram discutidos dois artigos, um de cada uma das nossas convidadas, que foram publicados no livro Leitura e Mediação Literária, não, Educação Literária. Educação Literária, organizado pela Socorro, pela professora Socorro Nunes Macedo, lá da Universidade Federal de São João del Rei. A Eliana e a Maria Elisa, eu tenho trabalhado com elas, tenho acompanhado a trajetória delas já há muito tempo. Ambas fazem parte do GEPEL, que é o Grupo de Pesquisa em Letramento Literário, da Faculdade do CEALI, né, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, que faz parte da Faculdade de Educação da UFMG. As duas são graduadas em Pedagogia pela própria UFMG, são mestres em Educação e são doutoras em Educação, né? A Eliana, eu conheço a trajetória dela desde a graduação, eu tenho acompanhado, né? Eu conheci a Eliana quando ela ainda era uma aluna do curso de graduação em Pedagogia, depois tive a oportunidade de acompanhar o processo dela no mestrado e também, né, acompanhei um pouco o trabalho dela no doutorado. A Maria Elisa, quando eu conheci, ela já era graduada, já era professora do Centro Pedagógico, não sei se já tinha terminado ou se estava fazendo o mestrado em Educação, e depois, né, pude acompanhar um pouco o doutorado dela na Faculdade de Educação. Renata também, né? Então, as duas são muito bem-vindas, né? Nós estamos ansiosos para discutir essas questões do letramento literário com vocês. Nessa disciplina, a gente tem discutido mais questões ligadas a tecnologias na educação, mas em alguns momentos a gente trabalhou alguns textos em que os autores associavam as tecnologias com narrativas, com trabalho com diferentes linguagens em sala de aula e, dentre elas, a literatura. Mas, especificamente sobre a questão do letramento literário, nós vamos discutir a partir, né, da exposição de vocês. Então, sejam muito bem-vindas, eu agradeço muito a participação, espero que o próximo encontro a gente faça presencialmente em Ouro Preto para receber vocês na nossa universidade, tá? Dessa vez não foi possível, mas, né, da próxima vez eu espero que tudo dê certo. Nós podemos iniciar, então, pela Eliana, que já estava conectada há mais tempo. Podemos começar com a Eliana apresentando? Podemos. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Eliana. Ai, que bom. Então, o Hércules... Não estamos te vendo ainda. Eu não estou te vendo ainda. Eu vou sugerir que todo... Eu estou com o vídeo aberto. Eu vou sugerir que quem não está falando ou apresentando fique com o vídeo desligado para pesar menos. O microfone também é bom, né? A gente desligar. Para não dar ruído, né? A gente... Uhum. Tá. Você me vê agora, Hércules? Sim, agora sim. Ele estava aberto, mas acho que é porque tinha muitos. Então, bom dia, né? Só antes de começar, eu estou vendo aqui no chat que tem uma pessoa que não se apresentou.
Não sei se você viu aí. Talvez seria interessante voltar. Me desculpa, quem que é essa pessoa? Porque não aparecem Rosângela. todos os nomes. Ah, a Rosângela já entrou? Eu Ah, tô aqui há... Rosângela. Me desculpa, Rosângela, é porque seu nome não aparece. Isso mesmo. Então, se apresenta rapidinho, Rosângela, por favor, né? Uhum. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu sou orientanda de doutorado do professor Hércules. Também fui orientanda dele no mestrado. Minha graduação é Letras, também pela UFOP. E sou professora de Educação Básica, né? Língua Portuguesa na rede pública. É isso. Bom, ótimo. Posso começar, Hércules, então? Agora? Vocês me Ô, ouvem? Eliana, eu estava com o meu microfone, eu pedi para a Rosângela falar, mas acabou que ela não disse. Ela Não, também, falou. Ah, tá. não, ela se apresentou, mas só a Tá. complementação, é porque ela tem trabalhado com letramento literário especificamente. Na Ah, ótimo. dissertação de mestrado, ela trabalhou com a questão do alfabetizar letrando via literatura, e agora ela está fazendo um trabalho de análise do ensino de literatura na rede municipal de Itabirito. Tá Ah, bom? ótimo. Então a E gente aí, vai para dialogar bastante. vocês. Aham. E tem um Olha o bebê ali, ai Fernando que aí mamando. delícia. Então, Ou eu estava querendo doida para me mamar. Eu apresentar, que eu acho que falei, ele está oi, querendo tá mamar. quietinho no meu braço. Tá Ai, que bom. Ah, ótimo. Então, a Rosângela então vai dialogar bastante aqui, né, com a gente, comigo, com Renata. Eu quero começar, né, agradecendo. Bom dia a todos, assim, oficialmente agora. Agradecendo essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da pesquisa, né, com a turma, uma turma bastante diversa, né, pelo que a gente percebeu aqui. E dizer da honra, né, desse convite, de estar participando junto com a Elisa, de ver a Renata, né, participando também aqui na sala, e de estar sempre junto com o Hércules, assim, de alguma maneira, porque a gente se conhece, como ele disse, desde a graduação, e desde a minha graduação, né, lá no GEPEL, e ele vem acompanhando esse processo, esse trabalho que eu tenho proposto, né, de fazer, que é pensar a literatura, geralmente, em todas as frentes assim, que eu até então busquei pesquisar, eu sempre proponho um estudo voltado para o letramento literário, mas tem um recorte nas classes populares, nos meios populares. Então, quem conseguiu fazer a leitura do texto viu. E aí eu queria saber, Hércules, com você, com a turma também, o que vocês acham melhor, porque eu fiz aqui, montei uma apresentaçãozinha a partir do texto que vocês tinham já lido, né, que já tinha sido enviado. E eu fiquei um pouco nessa dúvida se eu apresento, porque se todo mundo já tiver lido, eu acho que não faz assim, muito sentido, e aí eu passo para outras questões da pesquisa. Ou se vocês preferem, talvez, trazer questões a partir do texto do que foi lido, para a gente dinamizar melhor o tempo, assim, para eu não ficar fazendo uma exposição de algo que já foi discutido. O que você me diz? eu vou ouvir primeiro os meninos, para ver o que eles acham. Porque Aham. porque senão, porque tem a Elisa, né? Ela também tem um texto, então, porque você disse que teríamos um tempinho para fazer uma fala e a gente Sim, poderia abrir para discussão, né? isso. Os dados da pesquisa tem muita coisa, assim, que daria para apresentar, né? Aí eu quero saber o que vocês preferem mesmo, se vocês preferem falar sobre o texto ou outros aspectos. Então vamos ouvir os mais que universitários. Universitários mais. Universitários mais. O que vocês acham, gente? Eu daria uma sugestão pedindo que ela passasse para essa segunda parte, uma vez que nós já lemos o texto, nós estamos ansiosíssimos para ter dados a mais. Por favor. Ah, ótimo. Então, tá bom. Ok, Então, gente? Concordam com a sugestão do Vinícius? Vamos ouvir pelo menos mais umas pessoas.
Só abrindo aqui. Eu acho que sim, né? Então, espera lá, tá? Que eu tô abrindo aqui. Eu consigo compartilhar a tela minha aqui, não consigo? Com Consegue. a turma, deixa eu só ver aqui se vai dar certo. É, Gente, a sua apresentação já está aberta no seu computador? acabei de abrir essa outra Tá. que eu montei, né? Igual eu falei, montei aquela do texto, e aí, como eu já tinha alguns dados assim Você montou outra. da Aham. apresentação, aí eu separei e deixei a parte assim. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. É aqui do lado, não é? Isso, é onde aparecem essas duas As duas telinhas, é só clicar telinhas. nelas. É. Uhum. Aí eu tenho que colocar, compartilhar a tela. Deu? Apareceu? Demora um pouquinho, vai aparecer. Estamos vendo, viu, Eliana? Ah, então tá. Só que Então aqui. agora você não acho que você se vê pequenininha aí também. Não, Tá. eu tô vendo aqui o rostinho de alguém, mas acho que não tem problema não. Minha cara feia, já tô É a cansada de ver. Cristiane que nós estamos vendo aqui. Vai É, alterando. Uhum, é. Mas então vocês me ouvem e conseguem ver a tela, né? uhum. Tá. Eu vou. Quanto tempo mais ou menos assim? É só para eu ver o que eu pulo aqui, porque sempre tem Meia coisa para hora? mais. Não, não, pode ser É até um muito. pouco menos, talvez 20 minutos, Menos, uns pode 20 ser? minutinhos. Tá, Porque aí a gente já vai para o debate, né? joia. Ou melhor, 20 minutos, aí depois a Maria A Elisa fala Elisa. um pouquinho e a gente faz o debate juntos, né? Ótimo, beleza. Então, eu trouxe aqui alguns outros dados, porque assim, lá no texto eu já falo, né, o contexto em que eu fiz a pesquisa, eu trabalhei com jovens leitores, com adolescentes de anos finais de ensino fundamental e ensino médio. Então, desses adolescentes, eu tive 23 participantes e o que eu fiz, né? Eu apliquei primeiro um questionário, depois eu fiz a entrevista e fiz um grupo de discussões. A partir de todos esses dados, dos dados iniciais do questionário, eu produzi alguns gráficos e foi a partir desses gráficos que a gente fez a análise lá do texto e aqui eu trago alguns outros, né, que trazem para nós algumas questões sobre as leituras desses jovens e que para mim são interessantes para todos nós que somos mediadores de leitura, né, em algum sentido, ou professor, ou bibliotecário, pesquisador em literatura, e são dados assim que mostram como que esses jovens escolhem suas leituras. Eu acho que assim a grande questão da pesquisa, grande interesse que a gente tinha, né? Eu junto com o Zélio, não falei aqui o nome da minha orientadora, maravilhosa, que me ajudou muito no mestrado e no doutorado. A gente foi pensando como que a gente poderia organizar isso para trazer dados que possam ser utilizados, possam ser reais, assim, né? O mais possível. Lá no texto que vocês leram, né, que a turma leu, eu trazia a importância da biblioteca e da sala de aula como um espaço de leitura, de formação, principalmente para leitores de periferia. Aqui, eu coloco esses dois gráficos na tela que mostram quais que são os itens que esses jovens mais observam quando vão fazer as leituras e quais desses itens, quais que são os prioritários. Por que eu acho que isso é interessante trazer? Porque muitas vezes a gente vai propor a mediação de leitura sem considerar o que esses jovens observam, né? Então, quando vai fazer um processo de uma proposição qualquer de leitura, se a gente não considerar, por exemplo, o tema que está sendo abordado, se o tema é ou não do interesse daquele grupo, a gente já tem uma boa chance de fracassar com aquele grupo, porque vocês podem ver que no questionário, né, eu fiz 2 recortes nesse questionário. Primeiro que eles iam colocar eles iam só marcar quais dos itens que estavam lá no questionário que eram interessantes para eles quando eles escolhiam as leituras. E na outra questão eles colocariam, aliás, nessa mesma questão que eles marcavam com número.
Então, é número 1 para o que eu mais observo, número 2 para o que eu observo mais ou menos. Aí eu vi que o tema ele foi marcado por 20 dos 23 jovens, colocaram que o tema é importante, e desses 20, 9 colocaram que é o principal, que é número 1. Então, é o item prioritário. O que é interessante nesses dois gráficos, que eu coloquei um do lado do outro, é porque, embora alguns itens eles apareçam em quantidade, então vários dos alunos, dos participantes da pesquisa, marcaram, por exemplo, o volume de páginas. Quer dizer, eles observam que o volume de páginas é um dos itens que eles escolhem, que ajudam nessa escolha, né? Então, um livro mais grosso, geralmente, são livros que os jovens gostam muito de pegar. Só que quando vai na prioridade, não é essa a questão que mais interessa. Então, nenhum deles marcou, por exemplo, que o volume de páginas é prioritário, ou que o tamanho da letra seja prioritário. Então, não significa que eles não observem isso. Observam, mas não é isso que define a sua escolha. De tudo que eles marcaram, o que mais define as escolhas são o tema, o resumo, o título, a capa e a coleção. Então, são os 5 itens que mais vão aparecer. E por que eu chamei a atenção para o volume de páginas? Porque é praticamente o único que não aparece nos dois, né? Então, tem alguns elementos que podem parecer, a primeiro momento, óbvios, assim, claro que eu vou olhar o tema, né, do livro, a temática. Mas, assim, aí nas entrevistas eles foram mostrando que existem, além deles olharem o tema, existem os temas que eles vão gostar mais, né? Isso a gente vai fazer uma análise depois lá na tese, mas um pouquinho detalhada. Aqui tem algumas capas, né? Também. Eu não coloquei o segundo recorte, não acredito. Deixa eu tentar aqui. Eliana, você passou o primeiro gráfico porque ficou só na primeira tela. Ixi, passei. Peraí que eu Vocês viram, gente? Porque eu só vi a primeira tela. Não, então eu vou compartilhar de novo. Se ficar só na primeira tela, eu volto para minha... Aí vocês conseguem ver o gráfico? O Leandro, a Luana, eles estão falando aqui que viram os dois. Eu fiquei só numa tela. Pode passar, pode abrir novamente, então. Bom, então, eu agora estou na tela com as capas. Vocês conseguem ver essa tela? Não, agora eu não estou vendo tela nenhuma. Eita. Então, eu vou... Agora vê? Agora sim. É porque demora. Livros preferidos, primeiro recorte. Uhum. Primeiro recorte, isso. Então, eu quis trazer aqui esse slide que mostra também. Então, eu estou mostrando um pouco, assim, das preferências, mas falando um pouco da metodologia do trabalho, que eu acho que é um pouco do que interessa, talvez, né, em termos de uma turma que são pesquisadores, que estão concluindo aí ou ingressando na pesquisa, no mestrado, doutorado. Então, esse movimento que a gente foi fazendo a partir dos questionários gerou alguns dados que depois, aí, das análises, a gente pode falar um pouco mais para frente. Mas como que a gente fez? Lá no questionário tinha uma lista com 5... eram 5 espaços para eles preencherem quais que seriam os livros preferidos, né? Ao longo de sua vida, quais livros que já te marcaram. E aí eles marcavam a primeira opção, segunda, terceira, quarta e quinta. E os questionários todos eu fui aplicando na presença deles, assim, junto com eles, né? Então eu explicava que era a primeira posição era o livro de todos que você gostou muito, o que você acha que foi mais marcante. O segundo, o que foi menos, e assim por diante. A gente sabe que em Sociologia da Leitura, a gente aprende muito sobre isso, que essas listas, elas são muito complexas, né, de se construir para todos nós. Acho que se perguntasse hoje qual que é o meu livro preferido, não é o mesmo que eu teria dito há um ano, por exemplo, né? Provavelmente não, até porque eu comecei a ler uns livros do Mircouto que estão me... Estou adorando. Mas eles serviram de parâmetro inicialmente para a gente começar essa conversa, quando fosse para a entrevista, principalmente, para a gente ter uma noção mais genérica do que são as obras
que permeiam esse universo, né, dos jovens aí. Então, na composição da lista, o primeiro movimento que a gente fez foi pegar os títulos mais repetidos, que mais se repetiram no decorrer dos questionários. Então, essa primeira tela aqui são livros que apareceram, que mais de 3 leitores, se eu não me engano, o recorte foi em 3. Mais de 3 leitores apontaram o mesmo livro, então todos eles vieram para a lista dos preferidos, que eu considerei os livros preferidos. Na segunda tela, vocês conseguem ver agora, Hércules? Consegue ver aí? O segundo recorte? Eu consegui sim, Eliana. Consegui ver o primeiro e o segundo. Uhum. Então, tá, porque está aparecendo. No segundo recorte, eu já fiz uma seleção de quais que são os livros que eles apontaram como o número 1. Então, nessas duas listas, tem livros que vão se repetir. Evidentemente, vários marcaram o mesmo livro e alguns marcaram esse como o número 1, como o preferido de todos. Então, aqui dos 18 que fizeram essa segunda parte, eu peguei os livros que mais se destacaram como o que ele mais gostou, assim, que mais se destacaram na trajetória individual. Então, aqui eu pego mais um coletivo e no segundo eu pego um individual. Nesses livros, então, assim, a gente vê pela tela alguns que a gente conhece de mais tempo, né? O Pequeno Príncipe vai aparecer na segunda, mas não aparece no primeiro recorte. Por quê? Porque ele foi o livro preferido de apenas um dos participantes. E não apareceu, me parece, na lista de mais uma pessoa só, das que participaram, com um dos livros, mas não estava na primeira posição. Mas por que ele aparece aqui? Porque além dele ser o primeiro colocado ali na lista de um dos jovens, ele teve um destaque mesmo na experiência de leitura que esse jovem estabeleceu com essa obra. Né? Então, o foco, a partir desse primeiro momento que a gente fez uma análise, um levantamento mais quantitativo, vamos dizer assim, foi na análise do como essas leituras são feitas, né? Como que esses jovens se debruçam sobre esses livros, como eles se relacionam com esses livros, e além de como eles se relacionam, como que se construiu esse repertório. Então, são os pontos que a gente considerou mais relevantes, assim, nessa pesquisa. Por quê? Porque a gente consegue ouvir e compreender algumas das questões que os jovens trazem nas suas leituras. E que muitas vezes, e aí não era foco da pesquisa, né, mas acabou aparecendo no texto que eu mandei, né, para o Hércules, compartilhei. Fala um pouco disso, de como que muitas vezes a gente, como mediador de leitura na escola, não tem muito conhecimento acerca dessas leituras que eles fazem, dos modos como eles leem, do que essas leituras trazem para eles, né? Como que se dão as experiências da leitura na vida desses jovens. Nessa primeira seleção que a gente fez a partir do questionário, já chamou a atenção três itens principais aí. O primeiro foi a quantidade de trilogias e sagas que aparece, né, entre os títulos. Então, quando eu comecei a fazer a coleta de dados, o trabalho de campo, isso já começou a aparecer, a gente já foi percebendo que a maioria dos jovens gostava muito, assim, não tinha muita dúvida quando perguntava sobre esses livros, que são parte de uma trilogia ou de uma saga que tem mais de 3 livros, e alguns até mais, bem mais. A presença de autores estrangeiros nessa lista, que aparece muito também, os livros traduzidos, eles têm um amplo domínio dentro desse mercado, né, editorial voltado para jovem. E destacou-se também a presença da autora Paula Pimenta, que é uma autora brasileira que faz bastante sucesso entre os jovens, principalmente as meninas e adolescentes um pouco mais jovens, assim, foram as que mais mostraram paixão pelos livros dela.
esses 3 itens, tendo se destacado na primeira parte, né, da coleta de dados, eles geraram questões para a gente fazer na entrevista, na parte individual, né? Então, eu estou destacando isso até porque eu e Zélia, a gente escreveu recentemente um artigo a partir dos dados da pesquisa, né, para publicação, falando dessa metodologia, de como que essas 3 etapas de coleta de dados favoreceram o desenvolvimento, assim, ao longo da pesquisa, deram para a gente uma condição de alcançar um pouco mais dessas experiências, de chegar um pouquinho nas experiências dos jovens, porque a gente conseguiu captar dados do coletivo e, a partir desses dados do coletivo, levar as questões para eles, assim, né, da curiosidade que isso foi gerando na gente. Então, a gente, na entrevista individual, a gente perguntava, né, por que trilogias e sagas fazem tanto sucesso? Então, eu já chegava, às vezes, para eles e falava, eu percebi aqui nos questionários que eu já consegui ler, que vários jovens gostam de trilogias, e aí a maioria das vezes eu já conferia se era o caso desses também, né? Então, eu falava, olha, no seu caso, você apontou alguns, tem alguma questão que você acha que é importante, que é interessante nos livros que são em série, em sagas e tal. E aí eles falavam muito eles falavam muito que a trilogia eu acho tem alguém com o microfone ligado. Não sei se é a Ana Cláudia, que chegou agora há pouco, ou a Ana Lúcia. Pronto, pode. Bom, então, quando eu perguntava para eles assim, por que as trilogias são a preferência dos jovens, né? E aí eles falavam muito assim da curiosidade que o livro gera. Então, assim, essa curiosidade, a partir do primeiro que você leu, você fica curioso para saber a continuação, o que mais que acontece. Então, essa foi uma das primeiras questões. Vários falaram sobre o lugar de aconchego, de você já conhecer o enredo, de você já ter uma familiaridade ali com os personagens. Então, isso são questões que fazem com que as sagas e trilogias façam sucesso. A dificuldade de desapegar de determinadas narrativas, né? Então, muitos falavam quando a gente fazia a entrevista, eles falavam, nossa, eu tô de ressaca do livro tal, e isso no grupo de discussão apareceu a expressão ressaca literária. E entre eles, isso parece que já é bem consolidado, esse tipo de expressão, que eu acabei de ler uma série inteira, por exemplo, e eu não estou conseguindo me concentrar em nenhum outro livro, porque eu ainda estou de ressaca daquele anterior. Então, eles falavam muito sobre isso. Então, isso mostra por que a série, às vezes, atrai tanto. Porque você não gera ressaca. Você acabou de ler o volume 2, você fica com saudade dos seus personagens, você fica curioso e você vai ter o 3. E assim por diante. Então, eles falavam muito disso. Tem um tempo maior para desenvolver o enredo também. Isso é uma coisa que eu achei interessante eles destacarem, porque coisa que, às vezes, a gente não vai pensar, né? Até a questão do volume de páginas também, que eu perguntei para vários que gostavam, que marcaram aquela opção lá no questionário do volume de páginas e que gostavam do livro mais grosso. E por que gosta? Porque eles já supunham que um livro com poucas páginas não daria conta de gerar um desenvolvimento de um enredo mais complexo, ou alguma coisa que pudesse envolver, né? E então muitos falaram que além do livro ser grosso, ele tem que ter mais volumes, porque ele precisa ter um espaço para poder haver essa construção. Como que as séries e filmes, né, as séries de TV acabam influenciando também, porque muitos dos itens que estão presentes na indústria cultural, eles migram, né, nesses espaços, né, na literatura, na produção cinematográfica e televisiva. Meu irmão perguntou uma coisa aqui. E autores estrangeiros, então, as trilogias e sagas eu consegui entender
por que eles gostam tanto dos autores estrangeiros. Então, eu percebi nas entrevistas que eles não, muitos deles vão fazer essa escolha de autores, de livros, e não fazem de forma consciente. Eles simplesmente pegam os livros que estão à disposição e que entram na mídia, né? Fazem sucesso, muitas vezes sem nem perceber muito, assim, sem parar para pensar, tem que ser esse autor porque ele é de fora, assim, não tem essa questão para vários. Para outros, isso já é uma questão. Para alguns, eles já consideram, para fazer o filtro, né? Então já entra um pouco na construção desse repertório que acontece fora da escola. O filtro, muitas vezes, é a lista de best-seller do New York Times. Então, por ser essa lista que já vem de fora, a chance dos livros serem de fora vai ser maior. Então, foi uma questão que a gente discutiu, uma das conclusões assim, que a gente foi chegando esse. É difícil, muitas vezes, a gente conseguir emplacar o autor nacional nesse gosto, nesse repertório, porque o autor nacional, aqui o autor brasileiro, dificilmente ele vai compor aquela lista do best-seller do New York Times. Então, acaba que muitas vezes os jovens eles nem tomam conhecimento desses livros, ou se tomam conhecimento, não acham que é bom porque não está na lista lá dos livros mais lidos, né? Como eles dizem, best-seller já é the best, são os melhores. A seleção de temáticas dos autores estrangeiros, segundo alguns, né, faz diferença porque eles ampliam mais, diversificam mais, e isso é uma das questões que muitas vezes acabam levando para essa literatura que vem de fora. Alguns apontaram a oportunidade de conhecer outras culturas, então diziam assim, a partir do livro de fora, de um autor estrangeiro, eu consigo conhecer outros lugares, eu viajo mesmo, eu sei. Então foram dando exemplos assim de costumes da cultura americana e de outras culturas, principalmente a norte-americana, né, que é a que mais tem inserção, é a que domina mesmo esse mercado. Mas aí tem alguns também com as novelas coreanas, foram muito mencionadas também. Alguns falam dessa vinculação dos nacionais com livros clássicos, então acho que isso vem um pouco da tradição escolar, né, de considerar os livros clássicos, e aí alguns fazem uma associação muito direta entre o livro que é do Brasil, o livro que é nacional, com o autor clássico. Então eles já meio que criam um preconceito interno entre eles. Foi essa a expressão que uma das jovens usou. A gente já tem um pouco de preconceito, porque quando vem falar que é livro daqui, aí já vai falar de escravo, aí já vai falar de história, coisa que a gente não está muito interessado. Falou bem assim. E um falou assim de um ponto que eu achei bem interessante, que é a facilidade de entender as traduções, porque acha que a linguagem flui mais, enfim, traz esse lado que é uma forma de tradução, como que ele me disse, eu não lembro aqui a expressão certinho, mas que favorece mesmo assim essa fluidez da leitura. Então, talvez tire até um pouco da complexidade da construção literária presente ali para poder alcançar um determinado público. Tem autores aí que vão falar disso, né? A gente trouxe algumas reflexões na pesquisa que vão tratar um pouco disso, que é uma questão que a gente às vezes acha que passa batido pelos jovens, né? E não passa, eles percebem isso. E tem alguns assim que já, inclusive, chamaram a atenção para o livro traduzido às vezes é menor do que o livro original. Aí eles pensam o que será que acontece, que quando vem ele não vem, vem um pouco menor e tudo mais, né? Então tem algumas questões aí que a gente vai discutir a respeito disso. E o sucesso de Paula Pimenta, que também já tinha se destacado lá no início, e eu levei na entrevista, por que Paula Pimenta faz tanto sucesso, né? E aí vários, mesmo os que não tinham apontado ela como a autora, já tinham lido, a maioria eu acho que leu pelo menos um dela. E aí eles falam que o sucesso dela é porque ela traz as temáticas que são próprias dos adolescentes,
né, que são a questão da escola, o bullying, o namoro e tudo mais. A fluidez da narrativa, então há uma linguagem muito fluida, que é muito próxima da linguagem deles, né, a presença do romance, do amor eterno e aquele romance cor-de-rosa mesmo, e o direcionamento a esse público feminino, que também é bem marcante, inclusive algumas capas bem cor-de-rosa, e já com essa tendência mesmo. Então, são de várias das questões da pesquisa, em 20 minutos é o que eu consigo trazer, agora que eu já vi que já passou, já está 20. Então, assim, eu vou ficar nessa parte das escolhas, eu acho que falar um pouquinho da metodologia, eu acho que é interessante de como que isso foi se construindo, porque quando a gente passou a primeira etapa, foi a aplicação de questionários. Então, depois foi para a entrevista, eles aprofundaram um pouquinho nessas questões, e no grupo de discussão é que a gente consegue perceber como que as experiências realmente acontecem e o que fica dessas leituras para o jovem, que é o último capítulo da tese, que eu vou discutir essa formação do leitor crítico, mesmo, às vezes, em livros que muitas vezes a escola desconsidera, a gente muitas vezes desconsidera, acha que são livros que não fazem, não desempenham que não favorecem tanto a reflexão, né? Mas aí no grupo de discussão eles mostram alguns elementos que eu achei que é interessante, que a gente depois pode conversar, discutir se der tempo, se tiver esse interesse, né, no grupo. Só para fechar, então, essa parte, né? E aí eu passo de volta, viu, Hércules, para você. Uhum. Tem alguns outros pontos que se destacaram nesse conjunto de obras, que os títulos que destoam, né? Que eu falei ali, tem o Pequeno Príncipe, tem o Querida, que é da Lígia Bojunga, e tem As Mil e Uma Noites de Malba Tahan, né? Que são os 3 títulos aqui que vão destoar nessa lista aqui, o Pequeno Príncipe, o outro escondidinho aqui, e o Querida, que são livros, o Querida é de autora brasileira, né? Fora a Paula Pimenta, é a única autora que aparece aí que não é livro traduzido. O Mil e Uma Noites, que é um clássico da Universal, né? Vamos considerar assim, e o Pequeno Príncipe também. Por que esses livros acabam aparecendo? Porque são livros que, embora não tenha sido mencionado por vários, são livros que marcaram a trajetória desses 3 jovens que mencionaram eles como os 3 principais. Eu chamei a atenção aí na indicação do Querida, porque ele mostra como que uma mediação escolar pode gerar pode engatar uma trajetória leitora de longo prazo, porque essa moça que mencionou esse livro, ela já estava com 15 anos, quando ela colocou, e ela não teve nenhuma dúvida de qual foi o livro que mais marcou, e na entrevista ela fala que esse livro foi um livro que foi lido na sala quando ela estava no 4º ano, acho que não tinha feito 10 anos ainda, ela me falou que ela era bem criança ainda, e ela lembra que foi a partir dali que ela começou a se interessar muito, porque ela gostou do jeito que a Lígia Bojunga escrevia, ela escrevia de um jeito muito que te transportava lá para o livro, e que eles conseguiram trocar muitas ideias sobre esse livro quando ela leu com a turma, e isso marcou tanto a trajetória dela, que ela lembrou disso lá mais para frente, né? E ela buscou outras obras da Lígia também, então assim, como que às vezes a gente, e talvez essa professora dela nem saiba que gerou esse efeito, né? Esse processo lá. Então, acho que foi esse destaque aí, que eu achei que foi interessante. As Mil e Uma Noites também foi uma mediação de biblioteca, que eu achei também bom de trazer, porque ela falou que lembra muito bem que a bibliotecária já contava várias histórias. Então, cada vez que a turma ia na biblioteca, ela fazia a leitura de uma, e como isso marcou a trajetória dessa leitora. Então, acho que isso foram 2 pontos que eu quis trazer, e o resto a gente discute na conversa. Tá bom? Então, Muito obrigado, Eliana. Muito obrigado. A Cristiane Araújo, que foi a pessoa que ficou responsável por apresentar seu texto,
está dizendo que está te parabenizando pela pesquisa, né? E falando da importância dela para as reflexões para a prática pedagógica, né? O que une todas essas pessoas, né, essa diversidade que tem nessa sala, é o fato de todo mundo ter o interesse na educação e praticamente todo mundo em sala de aula, né? Um ou outro que não está em sala de aula já esteve em sala de aula como professor, né? A Ana Cláudia, por exemplo, e ainda atua num espaço de educação que é um museu, né? Mas então, parabéns também. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço o fato de você e Maria Elisa, né, a preocupação de vocês em preparar até duas formas de apresentação. Eu vou mandar para vocês os slides que as meninas fizeram, a partir das Ótimo. apresentações de vocês. Eu fiz isso e a Vera gostou muito da apresentação que foi feita, do texto dela também. E eu também, eu gostei muito das apresentações que as meninas fizeram e vou passar para vocês, tá? Ótimo. E agora, vocês viram, eu agora já estou paramentado aqui com a minha camisa do Multidix. O tempo Boa. aqui já está mais quentinho, então já foi possível tirar. Botei meu chapéuzinho aqui para dar um charme. Gostei. E vamos passar agora para outra convidada, né, a Maria Elisa. Ambas vocês atuam neste momento com as séries iniciais, não é? Aí a Isso. atuação lá no centro pedagógico. Só Isso, com para. a alfabetização, primeiro ciclo que a gente trabalha lá, isso mesmo. Renata está dizendo que eu já tirei o pijama. Já tirei. Pelo menos a parte de cima do pijama, né? Mostra a pantufa pra gente. Então, Maria Elisa, vou fechar aqui meu microfone e meu vídeo. Bom dia, então. Vocês estão me ouvindo? Maria Elisa, eu estou ouvindo muito baixo. Você está usando fone de ouvido? Vou colocar. Aí, bom dia. Melhorou? Bom dia. Não melhorou, não. Deixa eu ver, tá no máximo. Aumenta o som do seu Gente, computador. tá no máximo. Está no máximo? Tá no máximo. Porque o meu está aqui em 17. As outras pessoas estão ouvindo bem? Eu ouço, só está um pouco baixo. Tá, a Luana também está dizendo que está baixo. Vou tentar falar mais perto. Melhorou? Melhorou sim. Falar mais perto. Minha voz é Isso. baixa também. Então, bom dia. Queria agradecer, né, ao Hércules. É muito bom a gente poder conversar sobre literatura, sobre letramento literário. Agradecer a presença de todos. Renata, que está aqui, que alegria ver a Renata, né? Hércules e Renata foram da minha banda, me ajudaram muito. Então é isso. A Eliana falou um pouco leitor jovem, e a minha pesquisa, né, como vocês viram no texto, ela fala de a criança leitora, né? Sou professora na educação básica há muitos. Meu interesse de pesquisa é voltação da alfabetização, letramento literário e nas anos iniciais, né, da minha trajetória. Eu vou compartilhar também. Aproveitando esse momento, Maria Elisa, você está usando o laptop, celular ou qual dispositivo? O desktop? Você tem caixa de som? Não tenho aqui. Tá, não, eu nem sei. É porque a Renata falou: se você tiver caixinha,
aumenta lá. Mas o que eu acho é que tem que estar perto do microfone mesmo, é essa aqui. Mas eu estou ouvindo, tá dando para acompanhar. Tá dando para ouvir? Eu consigo ouvir. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Alguém vê a tela, gente? Eu vejo a Eliana na tela. Eu fui pegar outro fone, melhor. Sim. Então, Ana Cláudia, eu vou falar Oi, Liz. para não estourar seu Agora ouvido. foi. Agora foi. Agora eu estou vendo a sua tela. Só coloca para modo apresentação, Elise. Eu também estou vendo. Agora foi, né? Sim. Ok? Sim. Tá. Então, eu vou fazer como a Eliana. Vocês leram o texto? O meu texto é a conversação literária com crianças, né, do primeiro ciclo. Então, eu vou pular algumas coisas para a gente deixar para as perguntas, né? Eu fiz a pesquisa no Centro Pedagógico e a gente escolheu, né? A Zélia foi minha orientadora também, a mesma orientadora da Eliana, e a gente escolheu o Centro Pedagógico por causa da diversidade no perfil dos alunos, porque lá no Centro Pedagógico eles entram por sorteio público. Então, essa diversidade ela era importante para a questão, né, do perfil de leitor que a gente ia trabalhar na pesquisa. Então, foram 9 meses de pesquisa, tá? E aí eu, primeiro, ela recomendava a fundação na por causa do tempo. Essa pesquisa, o meu interesse, né, como docente, minha participação no GIS, também pela minha pesquisa de mestrado. Depois, se alguém tiver interesse, são Oi? Hércules, está ouvindo? Eu ouço sim, mas está picando. Mas isso deve ser a conexão. A conexão deve estar fraca. Então, esses são os livros, né? Foram 19 livros que eu trabalhei com as crianças. Aqui é o meu referencial teórico, que o fundamento é a questão da literatura infantil, a literatura como experiência, ok? Círculos de leitura, estética da recepção e sociologia da infância. A concepção da pesquisa era a literatura como um processo dialógico. Então, que havia as crianças, que a metodologia, né, que a gente utiliza dinâmicas próximas aos círculos de leitura, e aí depois vocês vão ver a indicação de quem fala sobre isso. Um texto que me ajudou muito é do Chambers, sobre Diga-me, que é um texto em espanhol, onde os leitores são estimulados a falar sobre as suas leituras, tá? E
Eu fiz também entrevistas individuais, semi-estruturais. Então, o desejo da pesquisa, assim como o da Eliana o jovem, eu queria ouvir a criança leitora. Eu coloquei os livros altamente recomendáveis que são escolhidos pelos adultos nas mãos das crianças e queria ouvir o que elas falariam sobre esses livros, né? Então, aqui é um pouco uma foto, né, da pesquisa, tá? Foi essa pesquisa na biblioteca, e aí a gente dividiu uma turma de 25 crianças em grupos, 4 crianças e um grupo de 5. Para quê? Para que a gente pudesse gravar e elas falassem sobre os livros. Ouvir a voz desse leitor. Aqui são desenhos das crianças. Vou lá. No texto, eu abordei mais nosso diálogo e interação sobre esse livro, que é o Coisa de Gente Grande. A gente pode pensar, porque vocês leram isso, né? Então, o que a gente pode sentir é que a criança ela vai ser receptiva à poesia, ao fantástico, na medida que ela se sente participante e não por espectador. Então, a metodologia que a gente utilizou na PISA permitiu que as crianças conversassem sobre, né? Falassem de suas impressões, questionassem alguns trechos. Aqui temos uma imagem que eu vou parar porque, como o grupo preferiu, né, trazer os dados novos, eu trouxe também algumas. Então, as crianças compartilhavam as suas experiências, conversavam sobre o livro. E nesse diálogo, elas criavam, imaginavam, retavam. Então, um aspecto importante do texto literário, né, quando a gente trabalha texto literário, que eu pude perceber é justamente essa polissemia do texto, as lacunas, que se a escola, se a gente dá oportunidade para o leitor preencher essas lacunas, ele interage e ele entra nesse pacto ficcional da obra. Então, e para a gente aqui tempo, que eu pude perceber em relação ao letramento de crianças, né? É que quando a gente permite que a criança fale, quando a gente está atento para estar a criança, a gente percebe que a criança também tem repertórios de leitura e nos momentos de interação ela traz o seu conhecimento de mundo. E a escola tem um papel fundamental ampliando os repertórios das crianças. Então, elas citaram, por exemplo, os projetos que a gente desenvolve lá na escola, projetos de leitura, projetos de extensão, como é o caso do Mala de Leitura. E elas, nas interações, elas falaram de eventos que os professores faziam rodas de história. Então, a gente percebeu como que é importante o papel da escola. A questão da mediação de leitura apareceu muito. Em alguns livros, a gente viu como que é necessário que o professor prepare a obra, apresente a obra, né? Ele vai fazer esse papel de mediação, depois de pensar mais. E a gente viu também que com as crianças tem os circuitos de leitura, elas que fazem parte da história delas, leitor. Então, elas indicaram livros, procuraram livros na biblioteca que elas viram em algum programa de TV, e colegas indicaram para elas, as próprias famílias que fazem parte, né, desse circuito de leitura, algumas famílias que compram livros, que trazem autores já consagrados, né? E os próprios professores também. Muitos citaram
livros que os professores, de acervo do professor, que ele trouxe para a escola e leu para eles, né? E o que eu pude perceber muito com a criança é que ler para a criança é uma experiência coral, né? A criança, ela entra toda nesse pacto emocional. Então, nos nossos momentos de diálogo, a criança, ela brincava, né? E estava junto, nas filmagens aparecia as crianças brincando. E outra coisa que aparecia muito é a questão do afeto, a relação afetuosa que a criança tem com o livro e com o mediador de leitura, né? Outra coisa que apareceu muito são as intertextualidades. O tempo todo elas faziam relações com outros textos. E no caso da criança apareceu muito jogos de computador, personagens que elas relacionavam, com séries infantis, com filmes infantis, né? Outra coisa que apareceu muito na pesquisa, as histórias, nos momentos de diálogo, as histórias das crianças se cruzavam com as histórias dos textos. Também, na tese, eu analiso isso com calma, né? E o que eu vi muito era uma recriação do texto pelo diálogo, pelo olhar do outro, né? Então, as crianças conversavam, uma falava, a outra completava, e naquele momento ali, o texto era recriado pelos leitores. Aqui são as referências, né? Eu estou seguindo aqui, observando aqui o tempo que você falou, 20 minutos. Aí eu estou observando aqui direitinho. Uhum. Eu tenho aqui mais 6 minutos. Sim, Então, pode ter um pouco mais, Maria Elisa. precisa estar muito. Porque depois a gente tem tempo para discussão também, mas fique à vontade, pode apresentar o que você tem aí para dizer. Viu? Então, o que eu acho assim, importante que eu percebi na pesquisa e conversando, né, com alunos de pós-graduação é que, primeira questão da teoria, eu, assim, partilhando vocês, né, referência pode aprofundar ele, ajuda muito na hora da interpretação dos dados, né? Então, assim, eu percebi por experiência a importância da gente ter um referencial teórico que nos ajuda depois a analisar esses dados. E o que é legal que eu percebi também é que a partir dos dados, né, como eu fiz uma pesquisa de 9 meses, foi uma pesquisa grande, fiquei inserida no campo por 9 meses, eu tive um volume de dados grande. E aí, lendo e analisando aqueles dados, fazendo aqueles agrupamentos, né? Já me lembro da Renata na qualificação, falando de coloca no chão, vai vendo os temas que aparecem, marca com a canetinha igual aquilo que refere ao mesmo tema, ao mesmo assunto. Então, eu fui fazendo isso e o que eu achei legal é que a partir dos dados eu fui, né, trazendo a teoria que me ajudava a interpretar aqueles dados. Foi com a questão da metodologia, né? Aquela triangulação de dados. Então, eu procurei, além de fazer os círculos de leitura com as crianças, em um número suficiente para eu gravar todas as interações, eu fiz as entrevistas também com todas elas, e também as notas de campo, né? Os diários de campo. Com muito cuidado, eu procurava registrar tudo que eu observava. Isso tudo depois, na hora da análise, me ajudou muito a fazer essa triangulação de dados, né? E, assim, acho que o que eu percebi critérios de escolha, como a Eliana colocou dos jovens, a criança tem critérios de escolha. As crianças da pesquisa eram crianças em processo de alfabetização, né? Então, a questão da capa, as imagens, né?
texto, aí eu vou abordar isso mais na minha tese, as características do texto. Elas gostam de textos assim, engraçados, divertidos. Elas indicaram textos para a pesquisadora, livros que elas gostam de pegar na biblioteca, né? Aí na minha tese, depois quem tiver curiosidade vai ver lá que tem as indicações das crianças também. Então, para finalizar, eu acho que é importante que as crianças, elas são leitoras vivas, né, concretas, e eu acho que é importante a gente conhecer esses leitores, a gente que trabalha em escola, né? É preciso saber incluir o leitor na hora da leitura, né? E ele é um ser assim, historicamente definido, né? Ele tem histórias, eles têm repertórios de leitura, eles têm conhecimentos de mundo, eles se relacionam com outros leitores. Né? Eu acho que é uma atenção que a gente tem que ter em relação a ela. Eu acho que é isso, e aí agora a gente conversa. Ótimo, Maria Elisa, muito obrigado pela apresentação. Eu queria só que você colocasse na última tela de referências bibliográficas para eu poder fazer esse print aí, o instantâneo da tela. Achei que são duas, né? Põe na isso. Essa é a primeira. Pronto, pode passar para a segunda agora. O Hércules, Oi. os textos do Chambers, eu tenho 3 livros dele escaneado, não só o Jimmy, mas também o Conversações, e o outro eu posso mandar para você por e-mail, se você quiser. Quero muito, agradeço demais, porque aí eu passo também para os o alunos. pessoal. Exatamente, agradeço muito, Renata. Já te mando. Assim. Tá certo. Então, agradeço muito a sua participação, Maria Elisa, foi ótima. Né, esses trabalhos se complementam na medida, né, em que vocês trabalham com dois níveis de ensino, né, e duas faixas etárias diferentes. Né? Embora, neste momento, vocês duas atuem, né, como profissionais com crianças, a pesquisa da Eliana foi feita com alunos considerados jovens, né, Eliana? E isso ficou bacana aqui para fomentar o nosso debate. Eu estou super feliz, né? Eu sabia que essa escolha seria ótima. Desde quando eu vi os trabalhos de vocês, eu falei, não, isso precisa ser mais divulgado, a gente precisa ouvir essas moças, né? Lá em Ouro Preto também. A Fernanda está dizendo aqui, né, que teve a oportunidade de apresentar seu texto para o grupo e que foi muito gratificante entender e conhecer essa pesquisa. Obrigado pelo comentário também, Fernanda. Tem mais uma pessoa aqui na nossa sala, que é o Nemer Genon. Eu gostaria que ele também se apresentasse, né, bem rapidamente, para a gente prosseguir com o debate, né? E as pessoas que quiserem fazer as perguntas, coloquem aqui no chat, né? Que aí eu dou a palavra a elas. Eu acho que funciona melhor assim. Nemer, está por aí para se apresentar? Se o Nemer estiver demorando um pouquinho, quem quiser já fazer alguma questão, comentário, fique à vontade, gente. Elton está digitando. Isso, Elton, pode abrir seu microfone e perguntar. Fazer uma pergunta para a Eliana, que no texto dela, ela cita a biblioteca escolar, e eu acho muito importante essa questão de colocar a biblioteca escolar, né, de ver aí a dificuldade no país, em lei que era para ter sido já universalizado nesse ano, e não consegue
que a biblioteca escolar já esteja inserida na escola, né? Nós, em Ouro Preto, nós temos uma pesquisa aí que revela essa questão triste, né, de muitas escolas ainda não ter biblioteca, e eu gostaria de emendar com a experiência, né, lá do Centro Pedagógico, porque eu me formei no UFMG e conheço a biblioteca, né, eu acho que é uma biblioteca excelente, uma biblioteca que tem as